Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre quem poderia ser o novo técnico do Cruzeiro e 5 nomes que os torcedores vêm pedindo bastante nas redes sociais e também sobre o lateral esquerdo Sander, onde teve seu futuro definido com o Sport nessa última quinta-feira. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o caso de Sander, onde foi informado pelo site Bola VIP nessa última semana que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do lateral esquerdo. E bom, atualmente no Sport, Sander vem jogando como titular e já acumula 18 jogos até aqui. Ou seja, só não foi o titular do time em apenas 2 ocasiões. Atualmente, aos 29 anos de idade, não tenho dúvidas que Sander seria um excelente reforço para a lateral esquerda do Cruzeiro. Mas, ainda ontem, foi informado por Sport.com que ele e o Sport se acertaram para a permanência nessa temporada. Algo que era pouco provável de acontecer, mas acabou acontecendo. E após essa reunião realizada na quinta-feira, ficou determinado que o lateral esquerdo Sander, que chegou a pedir para deixar o clube nessa semana, irá permanecer por lá. E é o que diz também o presidente do Sport, que se chama Milton Bivar, que participou da conversa ocorrida por solicitação do atleta. Atualmente, o lateral esquerdo tem 6 partidas pelo clube pernambucano na Série A, e o regulamento, inclusive, não permite que atletas defendem outro clube na disputa caso atuem por 7 partidas. Vinculado ao Sport até dezembro de 2022, ele procurou a diretoria nessa semana para ter uma conversa no sentido de buscar novos lugares para jogar. Mas com a boa relação junto ao seu empresário e o presidente do clube, chegou-se a esse acordo. E um dos principais pedidos para ele deixar o Sport seria por conta dos atrasos salariais. Mas enfim, esperamos que agora o Cruzeiro contrate ao menos mais um lateral esquerdo nesse ano, já que apesar de Matheus Pereira ser bem bom, precisamos de ao menos mais uma opção para a lateral, já que Giovani e João Lucas infelizmente não estão à altura para o Cruzeiro nesse ano. Temos que falar também sobre alguns nomes de treinadores para substituir Anderson Moreira no comando dessa temporada, caso ele seja demitido, vale lembrar, onde após a derrota para o Brasil de Pelotas no último dia 2, fez com que grande parte da torcida cruzeirense pedir a saída do atual treinador, e realmente entendo perfeitamente. Sendo assim, trouxe uma lista com opções de técnicos que atualmente estão livres no mercado brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro tem que conseguir recorrer àquela ação na FIFA para poder assim contratar um novo treinador. E caso você queira saber um pouco mais, irei deixar o card do vídeo onde falo a respeito disso. Já que caso isso não aconteça e Anderson Moreira seja demitido, é bem provável que Rogério Micali do time sub-20 assuma o cargo. O primeiro nome é Mano Menezes, treinador que já possui seus 58 anos de idade e que estava no Cruzeiro até junho do ano passado. Mas depois disso foi comandar o Palmeiras e por lá não teve muito sucesso. Disputando 20 partidas, ganhou 11, perdeu 5 e empatou 4. Números que até foram bons, mas a falta de criatividade do time paulista fez com que anunciasse a sua demissão lá no dia 1º de dezembro de 2019. Após aquela derrota de 3-1 para o Flamengo no Brasileirão. E bom, apesar de toda a identificação que Mano Menezes tem com o Cruzeiro, principalmente por ter conseguido os títulos na Copa do Brasil de 2017 e 2018, e também de ter tirado o Cruzeiro do rebaixamento lá em 2016, fico com algumas dúvidas exatamente por conta da criatividade do time, e correu o risco de ser igual ao do ano passado, mas enfim. E lembrando que pelo maior de Minas, foram 235 jogos, 112 vitórias, 60 empates e 54 derrotas. Outro que ficou sem clube recentemente é Roger Machado, treinador que estava no Bahia até a última quarta-feira e também foi demitido após uma derrota para o Flamengo, dessa vez por 5-3. E por lá, até que estava bem nesse ano de 2020, sendo 26 partidas, 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.
Mas um dos motivos dessa demissão foi a falta de paciência dos torcedores com o treinador, julgando ele principalmente por ser um técnico muito retranqueiro. E sem dúvidas, ele tem essa característica em sua carreira, com times bastante fechados e que aproveitava bem os contra-ataques. Além do Bahia, já teve uma boa passagem pelo Grêmio em 2015 e 2016 e outras sem muito destaque pelo Atlético Mineiro e Palmeiras em 2018. Mas sem dúvidas, é mais um nome de peso no mercado. Outro que também passou pelo Cruzeiro e que foi muito pedido é Rogério Ceni. Esse que para mim seria interessante demais para o Cruzeiro nesse momento de reconstrução, principalmente pela sua filosofia de jogo e a forma ofensiva de se jogar. Futebol totalmente fora dos outros técnicos do futebol brasileiro. E não tenho dúvidas que se ele tivesse continuado na Raposa no ano passado, teríamos continuado na Série A, mas enfim. Justamente por conta daqueles episódios ridículos do ano passado, envolvendo Dedé, Edilson, Thiago Neves e muitos outros, tenho minhas dúvidas se ele teria coragem de voltar ao maior de Minas. Mas, diferentemente do ano passado, dessa vez Rogério Ceni segue balançando no comando do Fortaleza, onde após a derrota por 1-0 no clássico contra o Ceará, na última quarta-feira, fez com que grande parte dos torcedores pedissem a demissão do técnico Rogério Ceni. E nesse ano de 2020, foram 27 jogos pelo Fortaleza, 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E sem dúvidas, se deixasse Rogério Ceni trabalhar no time do Cruzeiro, iríamos ver uma melhora no futebol imediatamente, assim como foi os primeiros jogos do ano passado. E pelo Cruzeiro, comandou em apenas 8 jogos e ganhou 2, além de 2 derrotas e 2 empates. Mas outro agravante para essa situação é que o Cruzeiro ainda deve ao treinador algo na casa dos 4 milhões de reais, que, como foi confirmado por Sérgio Santos Rodrigues, foram parcelados ao longo dos anos. Mais um nessa lista de treinadores é Filipão, treinador bastante experiente que há algum tempo está desempregado, técnico que também chegou a treinar o Cruzeiro lá nos anos de 2000 e 2001, mas sem muito sucesso e deixou o clube após 34 jogos. E seu último trabalho foi no Palmeiras e chegou a ganhar inclusive o Brasileirão de 2018 de forma muito bem, época em que ele era um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, mas desde o início de 2019 vem sofrendo o mesmo problema que Mano Menezes, a falta de criatividade, mas poderia ser aquele treinador com nome para dar moral aos jogadores do Cruzeiro, mas não sei se seria a melhor opção de jogo para a Série B. Lembrando que no ano passado pelo Palmeiras, treinou o time em 46 jogos, conseguindo 26 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Além disso, ele teve um excelente histórico, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002 e participou daquele 7-1 em 2014, treinou também a seleção de Portugal durante 6 anos, inclusive um período com Cristiano Ronaldo, e ainda teve uma curta passagem pelo Chelsea da Inglaterra lá em 2008, onde até que foi bem, mas acabou sendo demitido após 36 jogos e conseguiu 20 vitórias. O penúltimo dessa lista é Dorival Júnior, treinador que, assim como Roger Machado, foi demitido do Atlético Paranaense na última semana. E bom, ele que ficou muito próximo do Cruzeiro quando Adilson Batista foi demitido e também no ano passado após a demissão de Mano Menezes, onde a diretoria nesse ano acabou ficando com Anderson Moreira ao invés dele, mas ao menos eu preferia Dorival Júnior. E realmente, pelo Atlético Paranaense, ele estava muito próximo de ser demitido, principalmente pela pressão nos bastidores. E apesar das 9 vitórias em 15 jogos, o time paranaense vinha perdendo muitos pontos dentro de casa. Mas para se ter uma ideia, venceu os últimos jogos fora de casa contra o Coritiba e também contra o Fortaleza. Mas realmente parece ser o melhor nome para o Cruzeiro nesse momento, tendo como características a posse de bola e o bom toque, e sem dúvidas poderia tirar sim o Cruzeiro dessa atual situação. E o último trabalho de Dorival, tirando esse ano pelo Atlético Paranaense, foi pelo Flamengo em 2018, onde treinou a equipe carioca na reta final do Brasileirão daquele ano, e até que foi bem, conseguindo 7 vitórias em apenas 12 jogos naquele período.
E o último dessa lista é Marcelo Oliveira, mais um bastante querido pelos torcedores e que sempre quando tem alguma contratação de técnico é um dos primeiros a ser especulados. E bom, principalmente pelas suas passagens de 2013 e 2014, onde sem dúvidas foi um dos melhores times do Cruzeiro em toda a história. Técnico bastante experiente, possuindo seus 65 anos de idade, e o último trabalho de destaque foi lá em 2015, onde ainda ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras. E pelo Cruzeiro nos anos de 2013 e 2014 foram 169 jogos, 106 vitórias, 32 empates, além de 31 derrotas. E caiu lá em 2015 após uma derrota por 2-1 para o Figueirense no Orlando Scarpelli. E seu último trabalho foi no Fluminense em 2018 e o comandante disputou 36 jogos e conseguiu 12 vitórias. E vocês, dentre todos esses nomes, qual seria aquele que melhor aproveitaria o time do Cruzeiro para essa temporada? Deixe aqui a sua análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.